Nós somos treinados a enxergar aquilo que nós queremos ver e a nossa visão ela consegue captar somente 10% da realidade daquilo que ela está de fato enxergando. E a nossa visão ministerial, a nossa visão de homem ungido por Deus capta 10% para menos do que de fato acontece na vida desse homem. Então é sobre os outros 90% que tem muita complexidade, muitas outras coisas que eu quero falar aqui com vocês. E eu não sei se a minha palavra tem peso de fato para um grupo de pessoas, mas no momento desse áudio meu objetivo não é ser didático, nem ser eloquente. Tem uma madrugada, em uma madrugada de cruz, de Getsemane, exatamente para que eu tenha a condição de superar mais algumas das lacunas e barreiras do meu próprio interior. E isso é um desafio muito grande, e é esse desafio que faz com que eu cresça e suba de nível. Eu sei que essa ideia de nível, essa ideia de escada é uma ideia que parece um tanto quanto ultrapassada, porém é uma organização didática para que vocês entendam melhor, mas é de uma forma mais simples. Quanto mais eu dou um passo para me aproximar do meu Pai, esse passo vem carregado de deixar algumas coisas para trás, de se desaproximar de certas coisas para se aproximar de outras coisas. E se aproximar de outras coisas é fácil, difícil é se desaproximar de certas coisas quando essas coisas não são coisas físicas, quando essas coisas são coisas emocionais que estão tão entranhadas, tão agarradas em você como uma raiz está apegada à terra. E então vamos lá. A minha pseudo-exposição aqui é como Jesus, como talvez Jeremias ou Isaías fizeram. O nosso Jesus foi crucificado exposto, nu, e a sua exposição, a sua nudez, né, que é o símbolo da sua vergonha, cobriu a nossa vergonha e nos curou da nossa vergonha. Então ainda mais nesse tempo onde as pessoas são treinadas pelo sistema, e não digo pelo sistema religioso, nem pelo sistema evangélico, nem pelo sistema denominacional. É um sistema que vai muito mais profundo do que isso, um sistema emocional. Nós somos treinados por um sistema emocional, psicológico, de querer parecermos com super-heróis. E isso implica não mostrar nossas fraquezas, nem as nossas vergonhas, nem as nossas falhas e tudo aquilo que de fato Jesus não fez e o que Ele não quer que a gente faça. Porém, nós fazemos isso, e nós fazemos isso ainda mais quando algumas pessoas criam uma certa imagem acerca de quem nós somos. Nós caímos na armadilha de começar a tentar sustentar essa imagem para não decepcionar as pessoas, sendo quem nós somos. E o pretexto bíblico que nós usamos de forma distorcida, clara, é o pretexto do escândalo, para não escandalizar as pessoas. Aí nós ficamos presos em uma máscara de quem nós não somos. Em consequência disso, perdemos a nossa identidade. E o pior de tudo é que nós perdemos a oportunidade de sermos curados, porque a cura depende de você mostrar quem você é de fato, de você revelar
a sua identidade de fato. E revelar a identidade de fato é algo um pouco quanto complicado, porque nós não gostamos de assumir quem nós somos, porque é vergonhoso demais assumir quem de fato nós somos. E que seja feita, Pai, a tua vontade. Eu quero falar algo com vocês aqui para que haja cura no coração de vocês. A minha vida, a minha infância, desde quando eu nasci até o dia de hoje, foi cheia, foi carregada de crises emocionais, crises existenciais, envolvido com inconstância, envolvido com dúvida, envolvido com não saber se é de fato isso que eu quero, com querer muito algo e daqui a pouco não querer mais. De repente tá triste ao ponto de não querer mais nada, tá querendo esconder de tudo, de todos. De repente já não quer mais Deus, de repente já não quer mais nada de unção, de repente o céu fecha e a vontade que tem é de ficar dentro de casa, dentro de um quarto, isolado, em cima de uma cama, coberto pelo cobertor, e a sensação de solidão que você nunca vai ser compreendido. A minha vida foi carregada disso. E esses fatos, eles ocorreram muitas vezes. Muitas vezes e muitas vezes. E o pior de tudo que essas crises não são nunca baseadas em mentiras ou coisas envolvidas com alguma coisa rasa que não tenha lógica. Essas crises são baseadas em verdades que eu não conseguia administrar. São baseadas em verdades que eu não estava pronto para aceitar ou ter uma explicação acerca dessas verdades. E é como se eu tivesse limitado no tempo e não conseguisse ter nenhuma resposta naquele exato momento, porquê e o pra quê. E simplesmente tudo parecia não fazer mais sentido. E essas coisas, elas fizeram parte da minha vida exatamente por causa da minha base emocional, que foi uma base emocional complicada na minha tenra infância. Eu passei por muitas transições familiares que eu não poderia ter passado quando se fala de um assunto de saúde emocional de um filho. O período onde a minha personalidade estava sendo formada foi um período de muitas manchas, foi um período muito sombrio, muito negro. E hoje eu vivo uma vida um pouco quanto melhor, mas mesmo assim algumas sombras às vezes tentam me assolar. E hoje eu vivo melhor porque eu encontrei o Pai. E encontrar o Pai, ou melhor, o Pai me encontrou, ou melhor, nós nos encontramos. E nós nos encontramos não por mim, mas por Ele mesmo. E começar a abrir um pouco a minha mente, a minha consciência para se relacionar com um Pai na sua complexidade, na sua simplicidade, me fizeram voltar atrás nas minhas bases emocionais da minha tenra infância e curar certas coisas e pegar aquelas memórias e dar um novo significado para elas. E eu percebo que esse labirinto que é a minha vida, um labirinto que às vezes durante o dia eu me perco nele, às vezes durante o dia
aquelas sombras simplesmente me fazem perder todo o brilho, toda a luz de tudo. Essas crises existenciais que tentam vir para me colocar num calabouço mais uma vez. Iago, o porquê que isso vem? Por que isso acontece com você? É porque são 23 anos de uma história vivida, e esses 23 anos de uma história vivida envolve um processo gradativo de você curar e realinhar tudo que você passou e dar um novo significado para tudo aquilo que te fez mal. E dar um novo significado para aquilo que te fez mal é fácil. É um fácil, não fácil, né? Mas não é tão complicado quando se trata no quesito de dar um novo significado, não mais para aquilo que te fez mal, mas dar um novo significado para aquilo que ainda hoje insiste em lhe fazer mal. Isso já é um pouco mais delicado. E a delicadeza disso envolve paciência, envolve tempo, envolve resiliência, envolve você ficar atrás de respostas e não achar, envolve você simplesmente aceitar algumas coisas no momento presente e tentar passar pela nuvem que rotineiramente tenta vir. Eu digo que em alguns momentos do seu dia algumas nuvens vão vir. Algumas nuvens de medo, de dúvida, algumas nuvens de raiva, algumas nuvens que simplesmente parece que a sua mente é uma folha em branco e ela está sendo preenchida com coisas que não fazem sentido mesmo. E você olha para Deus, você olha para a sua vida, você olha para a sua família e tem um confronto ali, todas as coisas que Deus fez, tudo que Ele está fazendo, a sua casa, a sua família, as experiências do passado que te marcam, elas começam a dar testemunho para tentar te ativar a sua consciência que aquelas nuvens, aqueles pensamentos, aqueles dardos inflamados do maligno, eles não são a verdade daquilo que de fato você está vivendo. Então tudo começa a dar testemunho. E quando você não consegue reconhecer os testemunhos através das coisas que te cercam, você é vencido por aquela suposta verdade que inundou a sua mente, que nada faz sentido. E a vontade é simplesmente de sair correndo para algum lugar ou surtar, porque você perdeu a sua gestão emocional. E nesse momento aqui é um momento que todo filho de Deus vai passar. Independente do relacionamento que você tenha com Deus, independente do quão espiritual você é, esse momento é um momento real na vida de todo filho. É um momento real na vida de todo ser humano. E obrigado, Jesus. Você percebe que Jesus ele passou pelos seus momentos de questionamento intensos, aonde os olhos dele procuraram por Deus e não acharam, e na cruz, por mais que fosse por uma fração de tempo muito curta, ele questionou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns porquês vão ficar sem respostas. E você percebe que aquilo foi uma nuvem que passou por Jesus, porém ele não se apegou nela, ele deixou ela passar. E é o que nós precisamos fazer, nós precisamos simplesmente deixar essa nuvem passar e não ficar preso nela. Não ficar preso nesses traumas, nesses medos, não ficar preso nesses rancores, não ficar preso nesses questionamentos e deixar passar. E deixar passar requer você olhar para outro lugar, dar foco para outra coisa e não cultivar aquilo, porque tudo aquilo que vem e você cultiva permanece. E
o nosso erro é cultivar tudo aquilo que o Pai não queria que a gente cultivasse. É cultivar sentimentos, é cultivar compulsões, é cultivar hábitos, é cultivar objetivos que não estão vinculados com o nosso crescimento no relacionamento com o Pai. E quando se fala de futilidade, quando se fala de loucura, de coisas sem nexo, nós temos um hábito horrível de cultivar esse tipo de pensamento. Talvez você esteja perguntando, Iago, isso acontece com você porque eu pensei que acontecia só comigo? Eu pensei que isso não acontecia na vida de um homem de Deus. Ouça só, essas crises emocionais fizeram parte da minha vida, e outra coisa que fez parte da minha vida com muita força foi frustração. Iago, frustração com o quê? Frustração com o próprio Deus. Frustração comigo mesmo. Iago, você está querendo me motivar? Não, não estou querendo te motivar, não estou querendo fazer esse áudio aqui com aquele teor motivacional. Não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Eu estou falando acerca da realidade nua e crua mesmo. Em alguns momentos eu olhei, e às vezes eu ainda olho e não consigo ver Deus em certos traumas da minha vida. Traumas do passado? Não, os do passado, graças ao bom Pai, eu já consegui superar grande parte deles. Mas há alguns traumas que eles são recentes, são novidades, e você precisa lidar com eles no hoje. E eu sei que eu não vou conseguir lidar com eles no hoje, porque eles ainda são um presente, até que eu torne eles um passado e consiga dar um novo significado estando no futuro. Você não consegue dar um significado para as coisas estando com a sua mente no presente. Com a sua mente no presente, você enxerga caos, você enxerga perda, você enxerga que você foi derrotado. Você não vê nenhum tipo de ensinamento ali, porque você está no seu momento presente, para dar um novo significado para aquilo dali, para aquela tragédia, para aquela situação que é impossível tirar algo de bom dali. A gente precisa andar um pouquinho com a nossa mente, alguns meses, alguns anos no futuro, e olhar para trás e projetar uma porção de ensinamentos que aquilo pode ter gerado e que aquilo iria gerar no futuro, então conseguir dar um novo significado. Então tem algumas coisas que eu ainda não consegui fazer essa projeção, algumas coisas que acontecem comigo hoje que eu não consigo fazer essa projeção. E eu simplesmente deixo essas nuvens passarem, deixo elas virarem passado, e eu começo a me afastar delas, de forma que eu consiga olhar para essa cena ou para essas paisagens um pouco mais de longe. E olhando um pouco mais de longe, eu tenho uma visão mais ampla, e tendo uma visão mais ampla, eu consigo estabelecer conceitos melhores e assim conseguir talvez dar um novo significado. Ou seja, quanto mais perto de uma cena apavorizante, quanto mais perto de uma cena, de um cenário de perda, de luto, de tragédia, onde você não tem resposta, onde você simplesmente, as coisas, quando você olha para aquele cenário da sua vida, perde o sentido. Quanto mais perto desse cenário você estiver, maior ele vai parecer estar, porque tudo aquilo que você está perto demais, aquilo cresce, aquilo toma proporções grandes, por causa que a proximidade faz essa ilusão nos nossos olhos. Então, às vezes é necessário você se desapegar de certos cenários e se afastar deles, para que você consiga enxergar eles de forma mais ampla e assim conseguir talvez entender o contexto que cercava aquela situação. O erro nosso é que nós não queremos nos desaproximar de certas pessoas, nós não queremos nos desaproximar de certos conceitos, de certas coisas, porque nós amamos essas coisas. Iago, porém, isso acontece comigo porque eu tentei buscar Deus, eu tentei fazer um tanto de coisa e não deu certo. Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus, não tem sinal, não tem poder, não tem nada. Entenda só, no momento desse tipo de circunstância,
num momento desse tipo de crise emocional, tudo perde o sentido. Em alguns momentos da minha vida eu vejo cada sinal, eu tento buscar apoio nas curas que Deus já fez, nas vezes que Deus já falou comigo. Às vezes eu tento buscar refúgio no próprio relacionamento que eu tive com Deus durante o dia. Às vezes eu tento buscar o refúgio em tudo, porém nenhuma dessas coisas consegue me ajudar, cara. Por incrível que pareça, nenhum dom, nenhuma unção, nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, tudo perde o seu sentido. Parece que como se fosse uma nota de R$ 100 que simplesmente algo passasse, ela virasse uma folha em branco, não tem mais valor de nada. Eu olho para as notas, né, para os dons, eu olho para os vídeos, eu me lembro das coisas e parece que nada daquilo tem a condição de me tirar daquele buraco emocional. E as curas, pessoas cegas vendo, surdos ouvindo, parece que tudo aquilo passou a ser mentira, por mais que foi e por mais que seja uma verdade. E nessa hora aí, por isso que você vê talvez tantas pessoas abençoadas fazendo besteira da vida delas, e você diz, nossa, mas como pode? Aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa foi um grande homem de Deus, ela viu Deus fazer isso, isso e isso. Cara, entenda algo. As experiências de Deus não podem lhe sustentar. O conhecimento não pode te sustentar. Nessa hora, a única coisa que vai te sustentar é uma pessoa. Não é as experiências que você teve com essa pessoa no presente. E essa pessoa no presente, nesses momentos, não aparece com um arrepio ou com um choque nas suas mãos, ou com uma sensação de transe que você está quase desmaiando de prazer de estar diante daquela presença. Não, essa pessoa vem como um amparo emocional. Ela vem simplesmente para dar o ombro para você. E quando você tem os dons, tem a unção, tem o poder, e não tem essa pessoa, ou seja, não tem o relacionamento, você não tem a condição de perceber que Jesus, que é essa pessoa, está ali te ajudando e que Ele te ama acima das coisas que Ele fez por você. E que você percebe que naquele exato momento nada é tão interessante quanto Ele. Nada te sustenta quanto Ele te sustenta. Nada te ajuda, te auxilia, nada te tira daquele buraco, a não ser Ele. E é nessa hora que nós temos uma visão um pouco mais ampla, se a gente consegue reconhecer que diante dos porquês, diante das indagações da vida, diante das situações, não do passado, mas do presente, que você precisa conviver todos os dias, que não fazem sentido. Diante dessas situações, o que vai te sustentar é Jesus. Ele não vai te sustentar te dando as respostas. Ele vai te sustentar sendo a resposta. E a sensação que você vai ter é que ele está ali e nada está sendo resolvido. Porém, não interessa se as coisas estão sendo resolvidas, não interessa que ele está ali. O que interessa é que uma hora vai passar. O que interessa é que aquele momento que você precisa não é de resposta, é de força. Há uma oração que foi feita por um santo canonizado pelo catolicismo, se não me engano foi Agostinho. Ele disse: Deus, dá-me força para suportar aquilo que eu não possa mudar.
E tem certas situações que parece que de fato não irão mudar. E você precisa se apegar em algo acima das experiências, em algo acima de uma profecia, em algo acima de uma manifestação de poder. Você precisa se apegar em uma fé inabalável que não envolve sensações, nem envolve muita espiritualidade, envolve simplesmente confiança e amor. Então é isso.